Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar e ano. Dólar e ano que continua aqui a negociar com uma direção pouco definida, aqui à volta entre os 155 e os 156, teve aqui um ligeiro movimento até quase 157, até aos 156,95, isto na semana passada, como vimos, ainda por cima com uma Reserva Federal a decidir sobre taxas de juros, que fez aquilo que era esperado, ou seja, um corte de 25 pontos base. Curiosamente, os mercados começaram a elevar as expectativas de uma reunião mais hawkish por parte da Reserva Federal, e isso levou o dólar a ganhos, foi quando ele atingiu quase os 157. Isto também ajudado pelos tais JOLTS, os dados das vagas de emprego, que acabaram por sair um pouco acima do esperado e ter um impacto mais forte do que aquilo que eu esperava. De facto, as vagas de emprego subiram para cerca de 7,7 milhões de vagas, realmente bastante acima das últimas que tínhamos visto, desde agosto não víamos, e isso acabou por dar aqui assim algum impulso. No entanto, um corte de taxas de juros e aparentemente uma comunicação do Fed um pouco abaixo daquilo que o mercado esperava, acabou por levar o dólar a perdas. A meu ver, um pouco por contrassenso. Aliás, se nós olharmos para as projeções do Fed, elas não mostram isso, ou seja, temos ali assim, para este ano, um PIB revisto em alta para 1,7 de 1,6 anteriormente, em 2026 de 1,8 para 2,3% e em 2027 de 1,9 para 2. A taxa de desemprego continua aqui baixa, de 4,5%, 4,4% em 2026, 4,2% mesmo em 2027. E o Core PCE, a medida preferida da inflação para o Fed, foi revista em baixo de 3,1% para 3% em 2025, 2,6% em 2026 de 2,6 para 2,5 e ainda em 2027 a manter-se nos 2,1%, com os 2% atingidos só em 2%. E claro que os Fed Funds, vemos aqui assim, que se mantiveram inalterados, ou seja, não houve diferença da reunião de setembro para agora, ou seja, em 2025 os 3,6%, onde estamos, ou seja, os 3,5, 3,75 no intervalo de agora, e mais tarde, em 2026, portanto, há apontar para 3,25, 3,5, aqui a mediana nos 3,4, e em 2027 os 3 a 3,25, temos aqui a 3,10, ou seja, e tudo isto acaba por ser até um pouco mais hawkish do que seria de esperar, e portanto esta queda do dólar, quer dizer, não foi uma queda, porque continuamos, como vemos aqui assim, numa consolidação a estes níveis. Provavelmente estaremos aqui à espera do que vai acontecer esta semana, com o Banco do Japão. E esta semana são muitas as situações que vamos ter, não é? Vamos ter os non-farm payrolls amanhã nos Estados Unidos, onde se é esperado cerca de 50 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego em novembro para os 4,5%, ligeiramente acima dos 4,4%, e a inflação depois, na quinta-feira, mais para os 3,1%, portanto, ligeiramente acima dos 3% atuais. Ora, onde vamos também ter muitos discursos, e ainda aos PMIs. Isto no lado norte-americano. Obviamente que isto temos que ter algum cuidado, na medida em que estes números são números que podem ter algum impacto no mercado e que vamos ter que seguir. Ora, como sempre, aqui, ainda por cima com a Reserva Federal, na passada semana, com Jerome Powell, colocar uma vez mais o Fed dependente de dados, aqui os non-farm payrolls acima poderão de alguma forma levar a ganhos do dólar. Mas atenção, isso poderá não se traduzir em ganhos no dólar iene,
por uma razão muito simples, o mercado acionista norte-americano tem estado um pouco nervoso, para dizer o melhor, e portanto se disputar uma queda forte nos mercados acionistas, poderemos ter o iene a funcionar como um ativo de refúgio, e portanto temos aqui a possibilidade de o dólar iene em queda. Isto por um lado. A taxa de desemprego não acredito que vá levar aqui assim a ter um grande impacto. Já a inflação 3,1% também não terá grande impacto, mas se esta inflação sair bem mais acima, aí podemos ver o dólar novamente em ganhos, ou seja, o dólar iene a voltar a subir. Mas pela mesma razão, se os mercados acionistas por outro lado tiverem reações negativas a estes números, podemos ver também o iene a ganhar. Portanto, mais uma vez, a possibilidade de continuarmos aqui assim em torno destes atuais níveis, e portanto isso remete-nos para o iene de alguma forma, não é? E o iene, para já tivemos o Tankan, logo no princípio do relatório Tankan, que foi dos melhores dos últimos anos, ou seja, com a confiança do tecido industrial a melhorar, e isso poderá dar aqui assim já boas razões para o iene ganhar, portanto aqui a dar aqui pressões sobre o dólar iene. Vamos ter ainda esta noite os PMIs no Japão, portanto os dados de atividade económica que poderão ser importantes relativamente ao que se vai passar no Banco do Japão, como sempre, e vamos ter a inflação mesmo antes do Banco do Japão. Eu creio que não vai haver qualquer alteração e o Banco do Japão vai mesmo subir os tais 25 pontos base na sua taxa de juros, de 0,5 para 0,75, e colocar aqui alguma pressão no dólar iene, ou seja, em ganhos do iene, para já num primeiro momento. O que é que vai ser importante é vermos qual é a comunicação de Kazuo Ueda, se abre a porta para a continuação ou não de mais subidas de taxa de juros já em 2027 e portanto, em 2026, desculpem, e isso poderá aqui sim, se disser que foi agora e que vai ser uma pausa mais longa, poderemos ver novamente o dólar iene em alta, ou seja, o iene a voltar a perder. Caso ele reitere a continuação de uma normalização da política monetária no Japão, aí então podemos ver aqui assim ganhos no iene, ou seja, o dólar iene a perder. Ora, vamos então aqui olhar para os gráficos e tentar tirar aqui alguma relação destes mesmos gráficos. O que é que vemos aqui? Para já, a tendência ascendente a continuar, temos aqui esta linha de tendência, este movimento forte, temos aqui os indicadores, tanto o MACD como o RSI, a dar a continuação a confirmarem esta tendência ascendente com um ímpeto bastante forte em alta do dólar iene, e portanto isto é o que eu vejo para já. No entanto, o que é que temos? Já tinha colocado aqui este Fibonacci e a possibilidade de vermos aqui a tal correção, e eu continuo a vê-la. No entanto, precisamos aqui de um break a estes níveis. E estamos a falar da volta dos 154, 154,30. Esse break é que poderá então abrir a porta a vermos aqui este primeiro objetivo, que dado pelos 38,2%, que se encontram ali nos 153,15. E se isto for quebrado, então virmos mesmo para os tais 61,8 e simultaneamente aqui assim a linha de tendência ascendente, e essa sim já está aqui ligeiramente acima dos 150 apenas. Mas para isso vamos precisar realmente aqui de um teor mais hawkish por parte do Banco do Japão, senão não conseguiremos lá chegar, e provavelmente talvez consigamos vir aqui ver os tais 38,2 para esta correção, nesta tal subida de taxa de juro que eu prevejo que deva acontecer nesta próxima reunião, na sexta-feira. Já o break destes 157,20 vão dar a possibilidade de vermos uma vez mais aqui assim os tais 158 praticamente a serem atingidos, com aqui os 158,80, e então se tivermos aqui assim
uma subida de taxas de juros, neste caso bastante dovish, isso muito cuidado, porque podemos mesmo ter aqui um overshooting novamente, ainda por cima nestas condições de mercado de final do ano, muito pouco líquidas, muito pouca gente no mercado, poderá dar aqui assim umas situações de overshooting dos preços. Portanto, é isso que vamos ter que ter algum cuidado. Para já, o que eu acabo por acreditar, esse é o meu cenário, mas isto, como é sempre, é a minha opinião, é a minha forma de ver os mercados e interpretar os dados, é que poderemos ter então a tal correção para trazer o preço mais aqui perto dos 153. Isto é o gráfico semanal. No gráfico diário, o que vemos que o preço anda aqui a dançar, passa a expressão, em torno da média móvel 21. Média móvel 21 é essa que neste momento está nos 156 praticamente e portanto aqui assim a tentar aguentar o preço nestes últimos dias. Portanto, quinta, sexta e hoje, segunda-feira. A alteração disso vai outra vez abrir caminho para os máximos da semana, que como vimos ficou-se ali à volta dos 157 e o ultrapassar desses 157 vai outra vez ver aqui os tais 158. Para já, o que eu acredito mais é mantermos esta tendência relativamente em correção, que aliás que vemos no MACD continua a dar esta tendência ascendente, no entanto, a enfraquecer e já aqui perto da linha de 50, para podendo testar essa mesma linha e vir para posição mais para uma posição de mais de tendência descendente, portanto de um momento negativo no par. Por outro lado, aqui o MACD está positivo, está acima da linha neutra, mas temos a linha do MACD abaixo da linha de sinal. Claro que como está positivo, temos que dar, digamos que não vamos dar muito valor a esta situação, mas ainda assim, digamos que continua a, pelo menos, olhando para a atual situação destes indicadores de momento, a dar a possibilidade de continuarmos aqui com esta consolidação e ao mesmo tempo ligeiramente em baixa. Baixa essa que poderá estar onde? Poderemos estar aqui assim a vir para estes níveis da média móvel dos 55 dias, que se encontram neste momento andam aqui nos 153,57 e então só mais abaixo a nuvem de Ishimoku, que se encontra em cima à volta dos 152 aproximadamente. Portanto, toda esta área pode ser uma área de teste na situação desta semana de uma subida de taxas de juros por parte do Banco do Japão e portanto vir aqui mais uma vez aos tais 153 como tínhamos indicado ali no gráfico uma semana. Ora, olhando aqui para o gráfico a 4 horas, como sabem, aquilo que eu mais gosto para darmos de alguma forma algumas projeções para a semana, vemos então aqui o sítio mais populado de preços continua a ser este, ou seja, 156 aproximadamente e os 155 aproximadamente. 155, 156 tem sido, digamos, a grande área de preço. Claro que temos aqui acima os 157,89, ou seja, pronto, é o que eu chamo dos 158 na realidade. Tivemos aqui à volta dos 157, ligeiramente abaixo, 156,95 na semana passada, antes de voltar aqui abaixo, como também tivemos aqui um pouco mais abaixo, nos 154,33. Ora, aí está esta área de suporte que está aqui entre os 154,30 e os 154,80 de uma forma bastante mais larga, precisa de ser quebrada e esse quebrar então é que vai dar aqui os tais 153,27, mais uma vez um pouco em linha dos 38,2% de Fibonacci daquela correção que eu falei no gráfico diário e que é para já o meu cenário principal, que é este que seja atingido ou talvez mesmo num overshooting um pouco mais abaixo, que é à volta dos 152,80 eventualmente.
Por outro lado, o ultrapassar desta área vai voltar aqui aos tais 158 e quem sabe um pouco mais acima, caso haja, digamos, uma desilusão bastante dovish por parte do Banco do Japão. Vamos imaginar que o Banco do Japão não corta taxas de juros, então aí este cenário é bastante irá ser mais drástico, a meu ver, em que podemos ver o máximo sim, mas mais perto dos 160 do que propriamente ficar aqui nos 157,90 ou 158, mas atenção que aí poderemos ter a situação do Banco do Japão, do Ministério das Finanças, entrarem a vender dólar-iene para parar, digamos, suportar as perdas do iene. Para já o meu cenário principal é de facto que, mas como sempre, isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha opinião e a minha maneira de interpretar os dados e os gráficos. Eu continuo a acreditar que podemos assistir ao tal break desta área e vermos o preço aqui à volta dos 153 aproximadamente na próxima semana. Aliás, desculpem, durante esta semana. Bom, e para já é tudo. Regresso para a semana, daqui a uma semana, para o último comentário ao dólar-iene deste ano e que depois voltarei apenas só em 2026. Mas para já é até para a semana, onde deverei vir aqui assim fazer mais um comentário semanal ao dólar-iene na próxima segunda-feira. Por hoje é tudo e até lá.